E aí, Bruno Dumont aqui. E recentemente eu terminei de jogar o Red Dead Redemption 1. Nossa, que jogo, né? É um mundo aberto que de 2010, que até hoje, apesar de que se você for comparar, por exemplo, com Breath of the Wild, que eu joguei o começo há pouco tempo, é muito notável que é um jogo antigo, né? Mas apesar disso, ainda é um jogo muito bom e que permanece sendo um jogo absurdo mesmo. 16, esse eu acho que é 2010. E se for 2010, 16 anos depois, né? Que, nossa, a história dele é muito. Desde o começo, né? Você vê o John Marston chegando em Blackwater ali, apesar de que não faz muito sentido, né? Eu parei pra pensar depois, porque a fazenda. Pera aí, né? Pra quem nunca jogou e quer jogar, não vai receber spoiler. Acho que dá pra ir assistindo de boas. E pra quem não conhece e não tá entendendo Blackwater, vai fazer sentido. Confia. Ele chega em Blackwater de barco, né? Mas a fazenda dele, que era onde estava a esposa e o filho, não precisa pegar barco, né? Tá ali perto. Porque qual é o lance? Ele chega em Blackwater junto com o pessoal do governo, porque eles chantagearam o John Marston para ir atrás do Williamson, do Bill Williamson, se eu não me engano. Williamson, eu acho que é Bill Williamson, o nome completo dele, que é um ex-integrante da gangue na qual o John Marston fazia parte. E qual é o lance? Eles pegaram o John Marston e fizeram de refém a esposa e a filha dele. Porque o John tinha saído da gangue, a esposa também fazia parte da gangue. O moleque também nasceu enquanto os dois estavam na gangue. E ele queria uma vida nova, queria deixar a gangue porque o líder da gangue tinha ficado maluco e tinha mudado dos ideais. E, tipo, tava um cara muito diferente, que é o... Esqueci, o Van Linden. É o... Caramba, deu um branco absurdo, daqui a pouco eu vou lembrar. E nisso, o John saiu e o Bill Williamson também foi um que debandou do grupo principal e tá com a gangue separada. E o nosso objetivo é chegar na cidade, na qual eu não lembro o nome, mas a primeira cidade que a gente tem que ir atrás desse Bill Williamson para entregar ele e recuperar a nossa família. E nossa, a Bonnie McFarlane é uma personagem muito da hora. No começo a gente chega, né, nessa cidade onde tá a gangue do Bill Williamson e o John malucamente vai pro lugar onde tá os caras chegando. E aí, mano, quero te pegar, quero te levar pro... te prender. E os caras dão um tiro no John Marston, né? E a Bonnie McFarlane salva ele, né? Vê que ele tá lá, tomou um tiro, tá morrendo, recupera. Pega ele na carroça, bota na carroça e leva pro rancho. E aí é o começo, né? Que a gente vai se ambientando ali no mundo, vai entendendo melhor. E caramba, que personagem da hora. A Bonnie é muito da hora. E é interessante ver como vai evoluindo. Tipo, ela vai gostando do John, mas o John já tem esposa e filhos e ele tá numa missão para justamente recuperar a esposa e o filho, né? E você vai ali ajudando ela no rancho. Essas são as missões iniciais. Depois você vai para a cidade próxima e vai mais, né? Com ela, você está no rancho, ainda vai para a cidade próxima. Mas ali depois você vai na cidade, você vai tendo as missões para poder preparar o pessoal para ir até o forte onde está o Bill Williamson, para poder invadir o forte, pegar ele e tal. Você vai com um delegado, você vai com um charlatão lá. Você junta uma galera, um malucão lá do cemitério que tá procurando um tesouro. E um traficante de armas alcoólatra. E aí você junta essa galera e vai lá invadir. E quando você invade, você descobre que o Bill Williamson não mais está no forte. E na realidade ele já foi pro México. E aí você vai com o traficante de armas. Ele diz que desenrola lá pra você ir pro México
Você vai, a missão a de ida pro México é muito da hora. Mano, é uma luta, um tiroteio absurdo enquanto você vai transcorrendo o rio lá. E nisso no México, pra mim o clima muda, tá ligado? Porque ali a gente meio que perdeu o Bill Williamson pela primeira vez. Enquanto a gente ainda tava nos Estados Unidos, nas missões ali com a Bonnie, juntando o pessoal. Que aliás, a última missão com a Bonnie é uma missão pesada pra caramba. E que os caras pegam a Bonnie e sequestram ela, tá ligado? Porque uma gangue lá do lugar sequestra a Bonnie e a gente tem que resgatar ela. Foi uma missão marcante, a última missão com a Bonnie, eu queria muito. Assim, não a última, tem a última que a gente vai chegar. E depois eu falo, né? Mas assim, antes, bem próximo do final do jogo, essa é a última missão com ela. E quando a gente vai pro México, começa outro o ritmo pra mim, né? Enquanto tava lá nos Estados Unidos era mais tranquilo, entre aspas. Mas quando chega no México, acho que pra mim dá uma vontade de querer acelerar mais, de fazer as missões mesmo. E um lance que também me fez começar a pensar sobre o próprio John Marston, que já nos Estados Unidos fica muito claro que ele vai fazer de tudo para conseguir pegar o Bill Williamson. Sim, e o Bill Williamson vai pro México com o Javier Escuela, que é um outro cara que também era da gangue, que aí vira um outro que a gente também tem que pegar, né? E nesse ponto, até a gente chegar aí, o John Marston meio que faz tudo. Ele tá com todo mundo, mas a gente ainda não percebe tanto. Tipo, ele tá ajudando o delegado, ele tá ajudando o cara que é charlatão. Aí você já começa a ficar meio assim. Com o cara traficando de armas também você fica meio assim, tipo, você vai, ele fala pra você matar a galera, que há uma machine gun, tá, não é machine gun, é uma arma lá, muito forte. Tá dentro de um lugar e você mata toda a galera e não tá lá. E depois ele fala a gente tem que ir numa mina e matar a galera da mina. E você fica tipo, caramba, mano, é muita gente que tá morrendo. E no México chega um ponto em que tem a galera revolucionária e tem o ditador. E meio que você faz a missão pros dois lados e tudo. Chega até um momento em que o personagem fala, eu não tô do lado de ninguém, eu não tô fazendo escolha nenhuma, eu só tô fazendo o meu caminho. E esse barulho é meu dedo estralando, não é eu peidando. E aí você começa a pensar, né, tipo, tudo isso em defesa, em prol da família, tipo, ele diz, né. E aí você questiona, tipo, até que ponto isso é realmente uma justificativa válida, tipo, muita gente tá morrendo, tá ligado? Muita gente tá morrendo. E tipo assim, apesar de parte dessas pessoas serem a galera de gangues e tal, até que ponto realmente faz sentido isso que ele tá fazendo, sabe? Até que ponto é realmente a justificativa válida? Isso é o que eu fiquei pensando muito depois, principalmente ali quando a gente chega no México, em que muita gente, nossa, tem missão que a gente faz pro ditador que é, mano, a galera revolucionária assistiu, vai muita gente, tá ligado? Muita gente dos revolucionários. E, pô, eu queria estar ajudando os revolucionários, pô. Apesar de que nenhum presta, ninguém presta, né? O cara lá, o líder revolucionário, é escrutíssimo, não vale nada. E o ditador também, né? Ninguém presta. Mas sei lá, foi uma coisa, um bagulho que me veio muito à mente. E no México a gente vai, consegue encontrar o Javier, consegue encontrar o Bill Williamson, a gente entrega eles e quando a gente entrega o Bill Williamson, que é primeiro, já começa a ficar do lado, porque aí a galera do governo fala, agora chegou a hora do Javier Escuela, você tem que pegar o Javier. Era só o Bill Williams. Agora o Javier. E aí vai avançando, você mata o Javier. Você mata o Javier junto ao ditador. Né? Na mesma. Os dois se vão na mesma, né? E aí entrega. Os caras falam, olha. O. Caramba, eu esqueci o nome do líder da gangue.
Mas o líder vai. Tem rumores que ele vai estar em Blackwater. Vai pra lá, você tem que pegar ele. E mano, os caras não devolvem a família, tá ligado? Os caras querem, vão pegando e tipo. Quando isso acaba, tá ligado? Quando acaba? Não. Quando isso vai acabar? Aí você vai pra Blackwater. Tem todo o lance lá, tem as missões. Você tem que ajudar um maluco lá que fala que a extinção não vai existir porque. E Darwin provou isso, porque os animais vão se adaptar. E, mano, é uma loucura. Aí você, pá, chegou um ponto lá, pum, 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 loucura, mata mais uma galera. Que o cara que era líder da gangue que a gente fazia parte, agora ele tá liderando uma gangue com os nativos da região. E aí você mata uma penca de nativos. E aí o cara vai fugindo dentro de uma caverna, pá, chega lá no lugar que não tem mais saída. Tipo, tem a saída da caverna e só tem um desfiladeiro, sabe? E um pouquinho de terra assim na frente. Então meio que não tem pra onde ele correr, né? É só, tipo, o mundo, um desfiladeiro e a entrada da caverna. Aí tem um diálogo, eles têm um diálogo lá. E o líder lá fala, né, tal, falando, meu tchau, gente, join. Aí tem um momento em que ele fala, né, que isso nunca vai acabar. Isso nunca vai acabar, essa luta nunca vai acabar. E eles que aqui é a galera do governo, sempre vai achar um novo inimigo. E o John Marston também fala, mano, esse é o trabalho deles, é com eles isso aí. E aí o cara se joga, termina a missão e finalmente os caras entregam a família. Fala, olha, eles estão lá na fazenda, vai lá pra fazenda. E você chega lá e estão realmente lá. E no andar do jogo, tipo, na ideia parecia que esse era o final, mas não era. Eu sabia o que tinha no final, né? Mas esse não era o final. Eu fiquei tipo, tá. E a gente começa a fazer umas missões com o filho. A gente leva o Jack pra caçar e é muito da hora ver como o moleque vai se desenvolvendo, sabe? Que é uma relação em que os dois não eram. Em que o John não era muito presente na vida do Jack, né? E chega esse momento e eles vão se aproximando mais. E você vai fazendo as missões é muito da hora. O moleque se perde em uma e ele vai querer caçar um urso sozinho. Aí você resgata ele. E aí você tá. Começa a missão, você tá conversando com ele. E o velho lá que tava ajudando. É muito bonita a direção dessa cena. Que você vê pela janela, o velho. Ele chama o John. E os militares estão invadindo a fazenda. Estão chegando. E nesse momento você pede pro garoto, pro Jack, ir pra casa, se esconder junto com a mãe. E, bicho, é difícil, velho. Os caras vão vindo, muitos. Você vai atirando e eles matam o tio, mano. Que é o cara que tava lá junto. E é que eu acabei não falando muito dele, mas ele é um personagem que vai se desenvolve mais ou menos, tipo assim, tem como você literalmente não dar importância a ele, mas se você presta mais atenção e tal, você sente um tanto a morte dele. E aí vai vindo, você consegue fazer a sua esposa e seu filho irem para pro celeiro, você dá cobertura, eles pegam um cavalo, vão embora e você fica para poder dar mais tempo para eles fugirem. E nesse momento, bicho, quando o John ele abre devagarinho a porta do celeiro, vê pela fresta que tá uma penca de militar. Todo mundo apontando as armas. E nesse momento ele abre a porta do celeiro. E ali não tinha mais o que ser feito. Todos
atiram freneticamente nele. Depois de toda a jornada. E mano, a respiração dele. Ele toma todos os tiros e ainda fica meio de pé, tá ligado? E a respiração dele muda. Você sente que, mano, ele cai. E nessa hora o controle muda pro Jack, que tá com a mãe indo embora. E eles escutaram os tiros. Eles vão retornando e encontram o John como lá caído, como tava, né? E nesse momento corta a cena, os dois estão enterram o John, a gente vê a fazenda ao fundo. E logo depois a câmera vai saindo e a gente vê que 3 anos, se não me engano, 3 anos depois, a mãe do Jack também morre. E a gente vê o Jack mais velho ali, vendo o túmulo do pai e da mãe e a fazenda ao fundo. E nessa hora, os créditos ainda não sobem. Quando a gente vai em Blackwater, que é a cidade próxima à fazenda, e é a cidade onde é meio que a capital ali da região, eu não sei se seria exatamente capital, mas a grande cidade ali, onde tem os bagulhos do governo e tal, a gente descobre que o cara que liderou, o que pegou a gente, o John, né, o que fez da família dele refém, ali ele tá aposentado, morando num lugar X lá. E a gente vai e a gente consegue fazer um duelo com ele. Um duelo de arma, né, de tiro. E nossa, cara, a cabeça dele vira uma flor de tanta bala que recebeu. Mano, ficou toda esbagaçada. E nesse momento sobem os créditos. É emocionante, bicho. Toda a jornada chega nesse final, bicho, é um absurdo. Você vê o John morrendo depois de tudo. É um absurdo. Uma coisa que eu lembrei agora também, eu tinha esquecido, né? Sobre a Bonnie. Nesse final, a gente tá com a nossa fazenda e a gente compra. Como a gente ajudou ela lá no começo, antes da gente ir embora de lá, né? Perto das últimas missões que a gente tem com ela lá no começo, a gente fala, né, que no futuro a gente vai recuperar a nossa família e coisa que ela poderia fazer pra gente. Ela pergunta, né, como poderia agradecer e tal, e a gente diz que se elas vendessem uns gados mais baratos pra gente quando a gente recuperasse a fazenda. Quando a gente recupera, a gente vai lá comprar os gados. A gente volta e em determinado momento chega uma carta dela na casa pedindo auxílio de milho. Eu acho que é milho, se não me engano é milho, grãos, né? Acho que é milho. Porque a safra lá não foi boa e tal, e aí a gente vai entregar o milho. E nisso a esposa do John fica meio, e que isso? Tá recebendo essa carta aqui dessa mulher aqui, essa mulher aqui que tá recebendo a carta aqui? Ele falou, não, é uma amiga e tal, do rancho e tal. Aí vão os dois, né? Vai a esposa e o John lá. E a esposa fica meio, e essa quem é? E essa aí? Fica meio assim desconfiada. Aí ele fala, não, ela é bonita? Como ela é? Ele fala, não, ela é normal. Aí, ela é normal o quê? A esposa, normal comum, que nem eu? Eu falo, não, ela é normal, tem 2 pernas, tem 2 braços, ela é normal. E ele tentando escapar de qualquer possível complicação ali de linguagem. Aí eles chegam lá e as duas começam a falar, a conversar lá e tal.
E ele vai descarregando. E é engraçado ver quando eles vão embora, o John e a esposa, a Abigail parece, se eu não me engano, vão embora, a Bonnie meio que fica olhando assim, e, tipo, acha no pé no chão, tipo, não, realmente não vai dar certo. E é doido. Todos os personagens. E. Nossa. Ver o final. De novo é o dedo estralando, tá? Eu tô aqui, ó. Quando eu tô aqui, ó. Tchum, 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 tchum. Aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. Tchum, tchum. É porque é estralando. Mas tem outro aqui. Pera aí. Acho que nem deve dar pra escutar. E. É muito doido, mas você termina esse jogo. Eu acho que foram 13 ou 18 horas. Acho que foram 13 horas pra terminar. E valeu cada instante. É muito bom. Agora eu tô na espera do Red Dead Redemption 2 ir pro Switch, né? Que eu zerei esse no Switch 2, tava muito bom, tava muito bonito. Agora eu quero ver o 2 no Switch 2. Mas vamos ver aí, né? Vamos ver. Vai demorar, GTA 6 vai sair, aí provavelmente o Rockstar não vai estar lançando nada que não esteja relacionado a GTA 6 por um bom tempo. Então, triste, mas ao mesmo tempo bom, né? Que é um jogo absurdo aí que vai sair, um jogo loucuragem. Mas é isso. Fica aí, né? Esse registro de como foi a experiência de jogar Red Dead Redemption 1 pela primeira vez. Valeu, falou. Até a próxima. A vida é bela.